Depois da página 434. Aqui dá para imprimir por página, né? Olá, turma, boa noite a todos. Boa noite, Thiago, Giovanni, Aguinaldo, boa noite, pessoal. Pessoal, algumas pessoas perguntando aí, né, sobre o link do material em relação aí ao manual que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Esse manual, eu dei uma olhada mais cedo, ele já está lá no nosso link de material de aula, tá? Não sei se vocês chegaram a abrir o link para poder checar isso aí. Ele já está lá. É um livro de 530 páginas, né? É um livro bem completo, aí, como eu tinha falado com vocês. E, enfim, né? Vocês podem acessar esse link para poder baixar esse livro. Eu vou tentar mandar por aqui o nosso link, tá? Deixa só eu conseguir abrir aqui a página, que está um pouquinho lento aqui o computador hoje. Hoje não, né? Sempre. Hoje está um pouquinho mais. Para poder mandar para vocês pelo nosso bate-papo, tá? Só um minutinho. Turma 7. Tem muita informação, pessoal, realmente no livro. Só as páginas que eu tinha comentado com vocês já tem uma quantidade bastante grande aí de informações que provavelmente vocês não vão conseguir ler tudo numa sentada só, né? Vocês vão ter que parar vários dias em alguns momentos para conseguirem ler esse material, mas a ideia é que vocês tenham essa referência, né? A ideia é que vocês tenham esse suporte, né? Para poder, como eu falei na aula passada, montarem, né, o plano de inspeção e de manutenção de vocês, para que futuramente vocês possam oferecer também esse serviço, né? O pessoal que está comentando aí sobre a aula prática, eu já falei para vocês, né, algumas vezes, mas a gente vai reforçar aqui, eu não tenho como responder, pessoal, pela aula prática, porque isso aí é, enfim, responsabilidade de um outro professor, né?
A minha única responsabilidade com vocês aqui é com relação à aula teórica. Mas se vocês tiverem alguma pontuação com relação a isso para fazerem, como eu sempre falo, né, entre em contato aí com o pessoal da administração, porque eles podem estar dirimindo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Aguardem um pouquinho que eu vou mandar o link, tá? Tá abrindo aqui. Fiquem tranquilos que vai chegar aí para vocês. De toda e qualquer forma, já está nos grupos do WhatsApp esse link, pessoal. Não sei se vocês estão olhando o grupo, mas tá lá, né? Eu já enviei para vocês. Vamos ver se ele abre aqui para poder copiar aqui o link. Pronto, vou mandar aqui para vocês, tá? Tá aí no bate-papo, fiquem à vontade. O Carlos também enviou, né? Pelo que eu estou vendo. Então, vocês podem clicar tanto no link quanto no outro. E aí vocês podem estar acessando esse material. Não está só o livro lá, né? Não está só o livro lá, né? Tem outros materiais. Certo? Sobre o curso do AutoCAD, devo fazer? Eu recomendo que vocês façam, pessoal, não só o curso do AutoCAD, né? Todos os cursos que vocês ganharam de bônus aí da instituição, eu acho que vocês devem fazer, inclusive vocês vão estar recebendo certificado por esses cursos também, né? Então só vai fazer agregar na formação de vocês, tá? Com toda certeza. Prova de elétrica, não recebi a nota por e-mail. Eu vou mandar as notas para vocês até o final dessa semana. Né? Como eu tinha falado, a gente precisava esperar até o prazo final para vocês responderem a prova. Eu acho que eu dei até ontem, né? Dia 13, para que vocês respondessem essa prova. Essa informação, pessoal, se refere tão somente ao pessoal da outra turma, tá? O pessoal que faz elétrica, fazia, né? Elétrica comigo outro dia e está fazendo o curso de energia solar aqui hoje. Então, para essas pessoas, eu vou mandar as notas no grupo do WhatsApp até o final dessa semana, certo? Beleza, pessoal? Vamos começar, então, a nossa aula de hoje. Estou compartilhando a tela aí com vocês. Provavelmente já deve estar aparecendo aí para todo mundo. Tá? Bom, muito boa noite a todos, né? Mais uma vez. Pessoal, hoje nós vamos iniciar aí o nosso terceiro e último módulo, né? Como nós havíamos combinado na nossa aula de apresentação inicial, né? Onde eu tinha dividido aí a estrutura do curso em 3 módulos, nós fizemos 2 deles, e agora a gente entra aí no terceiro módulo, tá? Nesse módulo nós vamos falar de inversores, da ficha de dados técnicos, né, desses inversores, assim como nós falamos da folha de dados técnicos, né, dos catálogos dos módulos fotovoltaicos. Também é igualmente importante que a gente saiba ler e interpretar a folha de dados técnicos dos inversores, tá? Falaremos também das estruturas de suporte e fixação, os condutores elétricos, né, o cabeamento. Em especial, nós vamos falar aí do cabo solar, que é uma espécie de cabo com características específicas, né, características que o tornam diferente dos cabos comuns, que são utilizados na grande maioria das instalações. Vamos falar das string boxes, dispositivos de proteção, que são disjuntores, DPS, chaves seccionadoras, que são mais para seccionamento mesmo do que proteção em si, mas também estão englobadas nesse grupo. Então, todos esses dispositivos, né, que são utilizados para proteger o nosso sistema fotovoltaico, e vocês também farão a instalação deles, né? A gente vai estar falando aqui também no curso. E para finalizar, nas últimas aulas,
O assunto aí que nós vamos tratar é aterramento elétrico e procedimentos de teste e comissionamento, né? Ô Gui, eu achei que você já tinha finalizado, né? Você finalizou comigo, no caso, a aula elétrica, né? Bacana. Eu tive a impressão que você já tinha finalizado a aula de fotovoltaico também. Falando em curso, como funciona para conseguir a certificação das RTs? O que é que seriam essas RTs que você se refere, Emerson? Seria ART, anotação de responsabilidade técnica, é isso que você quis dizer? Explica para mim direitinho, por gentileza. Professor, tenho uma dúvida. O senhor mostrou como não fazer a instalação, mas não lembro de ter mostrado como fazer uma estrutura adequada para as placas. Com relação à estrutura, né, de suporte e fixação, Augusto, que vai sustentar, né, e fixar os módulos fotovoltaicos aí nas mais diversas formas de instalação, né? Pode ser num telhado, pode ser sob solo, na cobertura de um prédio. A gente vai falar com mais detalhes sobre essa parte nesse terceiro módulo, né? Um pouco mais para as duas últimas aulas, a gente deve estar falando sobre isso. E aí eu vou mostrar para vocês não só como fazer de forma correta, como também vou passar alguns vídeos para vocês. Eu acho que é a forma mais dinâmica que a gente tem, né, de conseguir passar essa explicação da forma mais intuitiva possível, né, nesse formato remoto, online. Então, tem alguns vídeos bem interessantes aqui, pessoal, que eu vou passando esses vídeos e explicando para vocês, à medida que vocês vão assistir o pessoal fazendo, né, a instalação dessa estrutura dos módulos, né, de suporte e fixação dos módulos, eu vou explicando para vocês o passo a passo, o que é cada peça, onde que vocês encaixam cada coisa. Não é difícil, é bem tranquilo, vocês vão ver. Eu costumo brincar, né, com o pessoal que parece muito com um brinquedo de Lego, né? Essa parte mecânica do sistema fotovoltaico, onde cada peça, né, cada parte da estrutura já vem apropriada para ser conectada, né, mecanicamente às outras partes que fazem, né, o conjunto aí de toda a estrutura de suporte e fixação, tá? Então a gente vai falar assim sobre isso daqui até o finalzinho dessa parte teórica. Para quem está perguntando da prova, os comentários que eu fiz sobre a prova foi com relação a outra turma, né? Tem o pessoal fazendo aí a parte de elétrica, em outro dia da semana já finalizamos, e a parte de solar hoje aqui com vocês. Então, foi para esse pessoal os avisos com relação à prova, tá bom? Hoje é a nossa 9ª aula, não? A 8ª aula foi na semana passada. Beleza. Professor, o que recomenda? Trabalhar por conta ou aderir a uma franquia? Essa pergunta é até interessante, né? A pergunta que o Thiago me faz. Alguns alunos já entraram em contato comigo para tratar justamente disso, né? Eles receberam aí alguma proposta, não sei se alguns de vocês aqui foram esses alunos, né, que entraram em contato comigo, mas o pessoal acaba recebendo aí, né, as propostas de trabalho das franquias, na verdade, das empresas para poder aderir a uma franquia, né, dessas empresas nas cidades nas quais essas empresas ainda não atendem, né? E aí eu costumo deixar, pessoal, na verdade, isso aberto para vocês, né? Eu acho muito interessante vocês começarem, principalmente quem não tem ainda experiência de mercado, né? E na área de sistemas fotovoltaicos, começar como colaborador de uma empresa já estabelecida. Por que eu falo isso? Eu acho que isso dá uma segurança e uma confiança maior para vocês, porque vocês têm como formar a bagagem, né, de experiência de vocês, tendo acesso a outros profissionais que vão estar trabalhando com vocês ali, né, tendo acesso ao suporte
da empresa, né, o suporte técnico, que também é uma forma de poder tirar algumas dúvidas, né, enfim, ajudá-los nas dificuldades que vão naturalmente surgir. Então, eu acho que é um começo importante, né, um começo interessante de ser feito, de vocês começarem estando aí empregados, né, a empresas já estabelecidas no mercado. Nem sempre a gente consegue, né, essas oportunidades. Existem muitas, tá, pessoal? Inclusive, mas claro que não é uma garantia que a gente vai conseguir, enfim, fazer parte, né, integrar essas empresas. Caso vocês consigam, caso surjam essas oportunidades, eu acho que é uma boa forma de começar. E aí, uma vez que vocês reúnam a experiência que eu acho que é necessária para vocês, enquanto profissionais do ramo, vocês vão ter uma possibilidade, né, de abrir o próprio negócio de vocês e tocar uma empresa própria com muito mais maestria, né? Essa, na verdade, é a minha opinião, tá, pessoal? Não estou dizendo que é o certo ou que é o errado. Eu tenho alguns alunos que já iniciaram abrindo as próprias empresas, mas não deixaram de estar sempre pedindo socorro, né? De estar sempre buscando ajuda, porque, como eu falei para vocês, na prática a gente vê, né, no ao vivo e a cores aparecem os imprevistos que a gente tem que lidar. Então, quanto melhor e mais preparado para lidar com isso, melhor para vocês, tá? Apenas uma opinião particular, mas vocês fiquem à vontade para, enfim, decidirem o que for melhor para vocês. Emerson, eu quis dizer NRs. Tá, deixa eu ver qual foi a sua pergunta que eu já não lembro mais. Como funciona para conseguir a certificação das NRs? O pessoal da administração deve estar enviando para vocês também isso aí, pessoal. Infelizmente, eu não vou saber dizer com mais detalhes, mas procurem eles para saber, por gentileza, tá? Manda uma mensagem para a Ravena, para a Mires e pergunta aí como é que vocês fazem para receber o certificado. Eu acho que vai chegar para vocês por e-mail, mas é só um palpite, tá? Não tenho certeza. A Frane, professor, eu estou com um orçamento para fazer para um cliente que me pediu essa semana. Você tem alguém que você confia aqui no Rio de Janeiro para que possa me indicar? Cara, no Rio de Janeiro não tenho. Até conheço, né, 2 engenheiros que moram no Rio de Janeiro, mas eles não trabalham com sistema fotovoltaico. Mas eu acho que não vai ser difícil, tá, Frane? Você conseguir um suporte aí de um engenheiro ou até mesmo um técnico que trabalhe com isso. É uma cidade, enfim, grande, né? E nós temos aí uma quantidade enorme de profissionais trabalhando no ramo. Tenta ver aí com o pessoal, com as empresas, né? Os colaboradores que trabalham nessas empresas para você tentar conseguir esse contato aí, tá? Galerinha, eu volto já, tá? Aqui com o nosso bate-papo, porque as mensagens, quando eu começo a responder, parece que dobram, triplicam, e aí a gente precisa fazer um balanceamento aqui entre a aula, né? E as dúvidas. Mas eu volto já com vocês, tá? Bom, vamos começar então falando dos inversores, né? Como eu havia dito para vocês, esse terceiro módulo a gente começa falando sobre eles. Pessoal, eu costumo falar que os inversores são o cérebro, né, do sistema fotovoltaico. Enquanto os módulos, né, as placas solares são o coração, né, do sistema, eu faço sempre essa analogia. Os inversores, eles são o cérebro, né, eles vão gerenciar a geração de energia, né, ou mesmo controlar essa geração de energia, dentre outras características que esses equipamentos eles possuem, e nós vamos ver a partir de agora, tá? Para a gente dimensionar um inversor, quando eu falo, né, dimensionar um inversor, eu me refiro a escolher a potência nominal desse equipamento. A gente precisa levar em consideração a potência nominal, potência de pico, na verdade, do arranjo fotovoltaico, que é o conjunto de módulos do nosso sistema. Além disso, pessoal,
Outros fatores que interferem na escolha do inversor é a tecnologia e as características do módulo fotovoltaico que nós vamos escolher para compor esse arranjo, as características ambientais do local, topologia da instalação escolhida, né? Se o inversor ele vai ser central, se vai ser um inversor descentralizado e assim por diante. Essa questão aí da topologia do inversor, a gente vai ver já já, né, que são os tipos mais comuns de inversores fotovoltaicos que estão circulando aí no mercado hoje em dia, né? E diferente aí dos módulos, em que a garantia de fabricação pode chegar até 10 anos, a garantia fornecida pelos fabricantes de inversores, elas vão estar em torno de 5 anos. Podemos ter algumas situações aí, o pessoal da Fronius, por exemplo, né, costuma oferecer uma garantia um pouco mais estendida, né, 7 anos ou até um pouquinho mais do que isso. Então, varia, não são tempos de garantia fixados, né, mas eles variam em torno disso, tá? Tanto para os módulos quanto para os inversores. Bom, primeira informação aqui técnica importante para que vocês saibam. Prestem atenção nisso, tá? Vou estar falando sempre sobre essa informação aí ao longo das aulas de inversores. A tensão de entrada, pessoal, do inversor, ela deve ser compatível com a soma das tensões dos módulos fotovoltaicos associados em série. Pessoal, vocês lembram, eu comentei com vocês, que quando nós temos uma associação em série, né, uma ligação série de módulos fotovoltaicos, isso resulta num ganho de tensão, né? A tensão elétrica total, né, de um conjunto, de uma série de módulos fotovoltaicos conectados em série, vai ser a soma das tensões de todos os módulos que fazem parte desse conjunto. Então, isso vai nos dar uma tensão muito maior para o conjunto do que a tensão individual de cada módulo. Professor, por que a gente precisa saber disso? Senhores, as entradas dos inversores fotovoltaicos, elas apresentam limites, certo? Limites de tensão, CC, e limites de corrente, DC também, tá? Quando nós conectamos um conjunto de módulos fotovoltaicos na entrada desse inversor, a gente precisa saber quais são esses limites de entrada do nosso equipamento e quanto, né, de tensão e corrente que vão estar sendo gerados pelo conjunto de módulos, nós vamos ter para saber se há uma compatibilidade, ou não entre as duas coisas, né? Lembrando sempre aí para vocês que o produto, né, a multiplicação de tensão, pessoal, pela corrente, vai nos dar a potência, tá? Em watts. Não sei se isso é claro para todo mundo, mas vou falar novamente, porque talvez algumas pessoas aí não tenham tanta familiaridade com elétrica, mas o que eu acabei de falar para vocês foi o seguinte, ó, quando eu multiplico a tensão elétrica pela corrente elétrica, a tensão a gente representa pela letra V e a corrente pela letra I, tá? Isso aqui serve para circuitos de corrente contínua, CC. Os nossos módulos geram corrente contínua. Isso aí já não é mais novidade para ninguém. Já falei várias vezes aqui no curso para vocês. Então, essa multiplicação de uma coisa pela outra vai nos dar a potência elétrica. Então, se meu módulo tem lá a tensão de operação 50 volts e a corrente que ele está gerando é 8 amperes, por exemplo, quanto que vai ser a potência de operação desse módulo? Nesse instante, né, com esse nível de radiação. 50 vezes 8 e vai dar 400 watts, tá, pessoal? E aí a unidade de potência é watt, tá? Seguindo aqui, bom, tem uma pergunta aí para vocês, certo? Essa pergunta, ela é interessante e deixa margem para nós. Deixa eu sair da pergunta um pouquinho para comentar sobre ela, senão vocês vão ficar tentados a ler a pergunta e vão perder um pouquinho da explicação.
Mas essa pergunta, né, desse quiz que eu vou fazer para vocês agora, deixa margem para a gente tratar de uma questão de dimensionamento, portanto, também uma questão de projeto, mas, ao mesmo tempo, pessoal, uma questão prática. Uma questão que, se nós não entendermos o funcionamento prático, né, do sistema fotovoltaico e ficarmos presos só a uma teoria, a gente pode passar batido, né, nisso que eu vou comentar com vocês agora. Mas antes de eu comentar sobre isso, por gentileza, respondam essa pergunta para mim. Quem achar que isso é verdade, responde sim. Quem achar que isso é mentira, responde não. A pergunta é a seguinte: em nenhuma condição é possível dimensionar o arranjo fotovoltaico, portanto, o conjunto de módulos, com potência nominal, pessoal, superior à do inversor. Sob essas circunstâncias, o sistema nunca conseguirá converter a energia gerada pelos módulos em CC para CA. Pessoal, isso é verdade. O que está sendo dito aí para a gente é que nunca, em nenhuma hipótese, é possível que eu tenha uma potência dos módulos fotovoltaicos nominal maior do que a potência nominal do meu inversor, né? E aí, o que é que vocês acham? Quem acha que isso é verdade, responde sim. Quem acha que não, responde não, tá? E aí eu vou esperar vocês lerem a questão direitinho, pensarem, responderem aí. Eu quero que todo mundo participe para a gente poder comentar sobre isso. Tá, pessoal? Seguindo aí a nossa máxima, que não é vergonha nenhuma errar, a hora de errar é agora, né? E nós estamos aqui para comentar sobre os erros e aprender juntos. Tá? Então, deixar quem não respondeu ainda responder. Estou acompanhando aqui, certo? O nosso chat. Estou gostando que está balanceado, né, de uma certa forma. Temos aí várias respostas sim, várias respostas não também. Alguns palpites de vocês, né? Acredito que queima, sobrecarga. Certo. Todo mundo respondeu, pessoal? Ainda falta alguém responder. E certo. Certo. Ok. Estou lendo aqui, tá? As respostas de vocês. Interessante, tá? Interessante as respostas. Talvez vocês se surpreendam aí com o comentário que eu vou fazer em seguida. Obrigado pela participação, tá, pessoal? Ó, vamos lá, vamos comentar. Ó, a última resposta aí, a do Eduardo, foi, eu acho que a mais próxima da verdade, assim, né? Da verdade técnica, digamos, e mais próxima do que eu vou comentar com vocês agora. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação aí de vocês. Bom, vamos lá. Pessoal, primeiro, né? Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade. Mas, professor, o senhor acabou de falar que eu preciso levar em consideração os limites de tensão e corrente de entrada do inversor para serem compatíveis com os limites nominais do meu conjunto de módulos fotovoltaicos. Como que agora isso está falando para a gente que é possível, né, dimensionar o arranjo fotovoltaico com a potência nominal acima da potência do inversor? Pessoal, por que que é possível? E aí eu vou trazer a realidade prática do negócio, né? A realidade de operação do sistema na prática, uma vez montado e exposto ao sol. Na prática, o arranjo de módulos fotovoltaicos não vai trabalhar o tempo todo, ou na verdade, às vezes nem chega na melhor das condições de radiância a trabalhar na sua potência nominal, né? A gente leva em consideração
a potência nominal do sistema, né, para poder dimensionar um sistema que atenda aos nossos clientes, mas nós não podemos ficar presos a esse número apenas. Por quê? Porque existe toda uma questão de perdas na conversão de energia solar para elétrica por parte dos módulos. Os módulos se aquecem, tem perda por efeito Joule, dissipação de calor, tem perda na eficiência do material, né? A gente sabe que a eficiência do material semicondutor, do qual as células fotovoltaicas são constituídas, não é 100%, então tem uma perda de eficiência nessa conversão aí no material. Então, são várias as perdas que existem. A irradiância, pessoal, não é constante, ela varia ao longo do dia, né? A gente sabe disso também. Então, são várias as perdas que vão estar atreladas ao funcionamento do sistema e não vão fazer com que os módulos operem ali na potência nominal deles de fato. Eles vão sempre trabalhar um pouquinho abaixo, né, dessa potência nominal. Então, quando nós vamos dimensionar uma quantidade de módulos fotovoltaicos, né, para poder conectar o inversor, a gente, levando em consideração essas perdas, a quantidade de módulos acaba aumentando um pouquinho. Às vezes, 2 módulos a mais, 3, 4, depende muito da potência individual de cada módulo e do valor de demanda daquele cliente que a gente quer atender. Então, como uma coisa vai trabalhar abaixo do que deveria, em valores nominais, a gente vai utilizar um fator, né, uma taxa de desempenho, para levar em consideração essas perdas, e aí a quantidade de módulos aumenta. Se a quantidade de módulos aumenta, a potência de pico do arranjo, a potência nominal do arranjo de módulos vai ser, ou melhor dizendo, pode ser maior do que a potência nominal do inversor. Outra coisa, pessoal, os fabricantes de inversores, eles vão definir a potência nominal do inversor, óbvio, eles precisam fornecer essa informação, mas eles também fornecem uma folga, que geralmente os inversores já vêm de fábrica com essa folga, né? Por exemplo, o fabricante já informa lá, inversor, sei lá, de 3,8 kW pico. Isso aí é a potência nominal do inversor informada pelo fabricante. E aí o próprio fabricante, né, ele já informa na mesma folha de dados. Potência máxima de entrada do inversor, 4,2 kW. E aí você se depara com isso e pergunta, mas como assim? Como é que o meu inversor tem 3,8 kW de potência nominal e eu posso conectar 4,2 kW de potência pico de módulos fotovoltaicos? Isso aí, pessoal, é justamente já uma folga de segurança que os fabricantes de inversores fornecem. Então, se você trabalha dentro dessa margem de segurança, por mais que você tenha uma potência de módulos, voltando à pergunta aí, acima da potência nominal do inversor, isso é permissível. Não só é permissível, como é feito na prática, tá? Então, isso ajuda a compensar as perdas do sistema e isso ajuda com que nós tenhamos uma melhor eficiência de geração, tá? Me fiz claro na resposta? Todo mundo entendeu? Pessoal, eu já passei para vocês a planilha de dimensionamento, não foi isso? Inclusive, eu abri aqui na aula e expliquei sobre ela com vocês. Sim ou não? Já? Pronto. Lá naquela planilha de dimensionamento, quando vocês clicarem lá naquela célula, naquele localzinho da planilha que calcula a potência do sistema, e esse cálculo é automático, vocês vão ver que tem uma fórmula lá, programada, para fazer esse cálculo, e essa é a fórmula que leva em consideração essa taxa de desempenho que eu estou falando para vocês. Em geral, algumas empresas utilizam 80%. Eu tenho um colega que utiliza, ele é um pouco mais pessimista, né?
ele acha que esse desempenho não é tão bom assim para os módulos. Ele já usa uma taxa um pouquinho menor, 75%. Então, o que era para ser, por exemplo, 100 watts, ele leva em consideração que o módulo vai estar gerando só 75 watts. Então, assim, depende muito do profissional, de quem vai estar fazendo o dimensionamento, mas podemos dizer que essas taxas variam em torno de 70% a 85%. São valores razoáveis, tá? Depois vocês deem uma olhada, por gentileza, lá nessa planilha, vocês vão ter acesso a essa forma, tá? Mas vamos seguindo aqui. Pessoal, quais são as principais funções dos inversores para conexão à rede? Mais uma vez, né, como eu já comentei com vocês anteriormente, sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, né, sistemas do tipo on-grid, eles vão ter uma saída de mercado absurdamente maior do que sistemas off-grid. Claro que nós comentamos aqui sobre sistemas off-grid, sobre componentes desses sistemas, características, formas de conexão. Vocês precisam saber, naturalmente, também, como trabalhar com eles. Mas, se nós pudermos colocar em porcentagem de todos os sistemas que vocês farão a instalação, eu falo seguramente, pelo menos 96% a 98% desses sistemas, pelo menos ainda hoje, com essa realidade de mercado que nós temos, serão sistemas conectados à rede. Tá? Então, vamos nos ater nesse tópico de inversores a falar sobre inversores desses tipos de sistemas. E pensando, né, em termos de complexidade, os inversores, pessoal, de sistemas on-grid, eles são mais complexos, né, têm mais funções, eles precisam ser mais robustos do que inversores de sistemas off-grid, por exemplo. Então, se você entende, né, o funcionamento, a forma de conexão, a forma de trabalho de um inversor de um sistema conectado à rede, nenhuma dificuldade você terá de entender o funcionamento de um inversor fotovoltaico off-grid, que é mais simples e menos robusto, né, digamos assim, do que os inversores on-grid. Então, quais são as principais funções, né, desses inversores? Transformar a corrente contínua que vai ser gerada pelos módulos em corrente alternada, compatível com o sinal da rede. Essa é a função básica, a função essencial, fundamental dos inversores. As nossas cargas, né, as cargas das nossas casas, operam alimentadas com corrente alternada. Então, eu não conseguiria, né, alimentar essas cargas com a energia gerada pelos módulos, já que é uma energia em corrente contínua. Então, o inversor vai converter uma coisa na outra. O próprio inversor se responsabiliza por sincronizar a saída dele com o sinal de tensão da rede, ou seja, mantendo a mesma frequência, a mesma amplitude, um sinal limpo, né, livre de harmônicos, porque tudo isso aí, pessoal, são distúrbios que o inversor não pode ou não deveria injetar na rede. Então, ele tem que ter essa capacidade também. Outra coisa, os inversores têm a capacidade de acompanhar o ponto de máxima transferência de potência do arranjo de módulos fotovoltaicos. Nós estamos falando aí dos MPPTs. Chegamos a comentar um pouquinho, né, sobre os MPPTs, mas daqui para frente, né, daqui até a nossa última aula, nós vamos falar com mais frequência nesse termo aí. Na verdade, nessa sigla, né, nessa expressão que significa MPPT. Tá, pessoal? É essa sigla aqui, ó. Essas 4 letrinhas, tá? Todo inversor ele vai conseguir rastrear o ponto de máxima geração, de máxima transferência de potência dos módulos fotovoltaicos. MPPT nada mais é do que rastreamento do ponto de máxima potência, só que uma sigla da expressão em inglês, que é Maximum Power Point Tracking. Tá? Então, todo inversor fotovoltaico ele tem essa capacidade técnica, né, de fazer isso, o que melhora, né, ou garante uma máxima eficiência do nosso sistema.
Antilhamento, a gente já falou sobre isso aqui, né? Antilhamento é uma outra capacidade, né, que o inversor tem que ter de desconectar a geração dos módulos da rede quando ele detectar uma falha, né? Essa falha pode ser uma queda de energia na rede da concessionária, né? Algum problema que venha acontecer na rede de distribuição, e aí os dispositivos de proteção da rede, né, vão atuar, desenergizando aquele trecho. Quando o inversor verifica isso, automaticamente ele desconecta a geração dos módulos da rede para poder proteger mesmo, uma questão de segurança e para evitar acidentes, né? E aí os inversores eles são programados com um tempo de reconexão. Algumas concessionárias elas exigem, né, um tempo padrão, por exemplo, 180 segundos, né, 3 minutos, por exemplo. Isso não quer dizer que toda concessionária vai exigir esse mesmo tempo, mas vocês podem programar o inversor, assim que vocês fizerem a inicialização dele, né, programa com esse tempo, porque quando houver uma situação de desconexão automática, ele começa a contar. E ele vai 1 segundo, 2, 3, até o tempo que você programou, vamos considerar nesse exemplo 180 segundos. Ao final dessa contagem, ele volta a verificar. Opa, deixa eu olhar aqui se a rede voltou. Está normal a rede? Está normalizada? Ainda não? Então ele volta a contar o tempo tudo novamente, do 0 até os 180 segundos, e aí ele se mantém, né, nessa contagem até que ele perceba que a rede se restabeleceu, né? E aí quando ele identificar, ele verifica que a rede está normalizada, ele volta e reconecta a geração com a rede, tá? Por que que isso é uma questão de segurança? Eu também falei sobre isso com vocês. Se nós tivermos um profissional trabalhando, né, na rede desenergizada e o nosso sistema fotovoltaico ele continua conectado à rede nessa situação, o que vai acontecer é que a rede vai estar energizada e não desenergizada como deveria. O nosso sistema fotovoltaico aí, pessoal, ele estaria garantindo, né, uma injeção de energia na rede que não deve haver nesse momento, porque aquele profissional da concessionária eventualmente vai fazer aí uma troca de elo fusível, né, vai religar, né, na verdade, reconectar esses dispositivos de proteção, e ele precisa que a rede esteja sem energia, né, para realizar esse tipo de atividade. Então, é uma questão de segurança de fato. Outra coisa, proteção contra potência ou temperatura excessiva. Pessoal, uma outra característica, né, que o inversor on-grid ele vai ter, assim que ele atingir uma temperatura muito alta, isso não quer dizer que ele vá chegar nessa situação, mas isso pode acontecer. Caso isso aconteça, né, e essa temperatura for uma temperatura de risco, uma temperatura perigosa para os componentes eletrônicos, né, para o próprio equipamento, ele vai também desligar, desconectar até que essa temperatura se reduza a níveis aceitáveis, e aí ele volta e se reconecta para se autoproteger, se autopreservar. Então, olha a quantidade de função que o inversor ele vai ter, né? Como eu falei para vocês, ele é o cérebro do sistema fotovoltaico. Quem comanda, quem controla a geração é o inversor fotovoltaico, com todas essas funcionalidades que a gente está trabalhando aqui, né? Que a gente está comentando aqui com vocês. Bom, além de tudo isso que eu já falei, tem algumas funções adicionais, né? Monitoramento da geração. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, uma interface de monitoramento. Vou tentar abrir agora aqui para vocês. Agora não, daqui a pouquinho. Para vocês verem como que é, né? Essa interface gráfica e quais são as informações que ela dá para a gente com relação ao sistema, monitoramento de falhas e também acaba apoiando aí o gerenciamento da rede, né? Fazendo aí um controle de frequência, tensão e energia reativa. Então, pessoal, é muita coisa, não é à toa
que o inversor é o equipamento mais caro do sistema fotovoltaico, pensando aí em termos de custo unitário, né? Então, comparado com o custo unitário dos módulos, da string box, etc., etc., esse inversor, né, ele é o equipamento mais caro mesmo. De modo geral, inversores com potências de até 5 kW têm saída monofásica. A partir dessa potência vai ser mais comum vocês encontrarem inversores com saída trifásica. Pessoal, alguém sabe o que é uma rede monofásica? Alguém saberia me dizer o que é uma rede monofásica? Fase e neutro, certo? Vamos colocar mais um condutor? Tá certo, tá? Rede monofásica é fase e neutro. Mas vamos colocar mais um condutor? Isso, aterramento, para completar aí o conjunto. Tá? Para quem não sabia, pessoal, uma rede monofásica é aquela rede, aquele circuito, aquela instalação que vai ter a fase e o neutro. Então, nós precisamos tão somente de uma fase e um neutro para alimentar as cargas, mas o terra também ele tem que estar sendo considerado, porque é quem vai fazer a proteção da instalação, né? O aterramento. Bom, por que eu perguntei isso para vocês? Sabendo disso, que essa é a característica de uma rede monofásica, e eu acabei de falar para vocês que o inversor de até 5 kW vai ter saída monofásica, pelo menos vai ser mais comum de vocês encontrarem, quantas conexões vão ter na saída de um inversor monofásico que vocês acham? Eu vou ter que conectar quantos cabos na saída de um inversor monofásico, pessoal? 2 ou 3? Três cabos, tá? 3 cabos. Fase, neutro e o cabo de aterramento, tá? Para a gente fazer a proteção do inversor. Vou mostrar um vídeo para vocês da instalação do inversor da Fronius, que ele mostra claramente isso aí para a gente. Então, a resposta, pessoal, é 3, tá? Fase, neutro e terra. Se a instalação for bifásica, prestem atenção nisso. Quem está dormindo, acorda, tá? Bater palma aqui para acordar vocês. Não estou vendo ninguém, mas eu acho que deve ter alguém cochilando, sempre tem, faz parte. Então, prestem atenção no que eu vou falar agora, porque essa é a dúvida de muita gente. Se for uma instalação bifásica, pessoal, bifásica, onde nós não temos fase e neutro, e sim duas fases, né? E o neutro, naturalmente, também. Se a instalação for bifásica, na saída do inversor monofásico, que vai ter, né, essas 3 possibilidades de conexão, ao invés de conectarmos fase, neutro e terra, nós vamos conectar as duas fases e o terra, tá? De que forma nós vamos fazer isso? Vou falar mais à frente. Mas só para que vocês saibam que se eu tiver uma instalação bifásica, né? Porque eu falei para vocês, né? Do inversor monofásico e do inversor trifásico. Aí o pessoal pergunta, né? Professor, e se for uma instalação bifásica? Tem também como a gente utilizar inversor, né? On-grid para essas instalações, que no caso também vai ser um inversor de saída monofásica, mas por conta, pessoal, dos níveis de tensão da saída do inversor, a gente consegue conectá-lo, mesmo o inversor de saída monofásica, a uma rede bifásica aqui para a gente, né, na realidade do Brasil. Então, vou explicar para vocês com mais detalhes como é que funciona isso, tá? Mas tenham em mente que é possível. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. E aí temos a moto de cada dia, né? Porque se não tiver a moto, não tem graça. Tá? Galerinha, vocês estão vendo aí essa imagem. Isso aí é um inversor. Esse inversor é da Fronius, tá?
E esse inversor ele tem uma string box integrada. A gente não falou com detalhes sobre a string box, mas eu já comentei com vocês que na string box nós vamos encontrar os dispositivos de proteção dos sistemas fotovoltaicos, disjuntores, chaves seccionadoras, fusíveis, DPS, né? Todos esses dispositivos vão estar dentro da string box. No entanto, alguns inversores, como é o caso desse carinha que vocês estão vendo aí, ó, eles vêm com uma string box integrada dentro deles, né? Ou seja, eles já vêm constituídos internamente de dispositivos de proteção que estariam instalados na própria string box. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês podem, em algum momento, se deparar com algumas instalações onde vocês vão ver um inversor, como desse modelo aí, né? Tradicional, inversor convencional, instalado. Na saída do inversor, vocês vão ver um quadro, né? Uma string boxzinha. Geralmente a gente faz assim, por questão de organização. E aí você vai saber, o quadro de proteção CA, né, da saída que o professor falou. E aí na entrada, possa ser que você não veja o quadro, né, a caixa representando ali a string box CC. Aí você vai falar, o professor me ensinou errado. Não, o professor não ensinou você errado, né? O que acontece é que muito provavelmente nesses casos vocês vão estar diante de um inversor com string box integrada. Então, pessoal, nesses casos fica, digamos que optativo, né, para o instalador colocar a string box CC ou não. Se vocês perguntarem a minha opinião, professor, se eu estiver utilizando um inversor com string box integrado, eu preciso instalar uma string box externa, mesmo assim? Pessoal, não seria uma obrigação, já que o inversor tem essa string box interna, então você está garantindo a proteção do lado de corrente contínua, mas mesmo assim eu costumo fazer a instalação dessa string box externa, mesmo quando eu tenho um inversor com string box integrada. Professor, mas vai aumentar o custo do sistema, né? O orçamento vai ficar mais caro. Isso é verdade também, tá? Vocês vão ter esse ônus, né? Esse lado, entre aspas, negativo da história, que é o gasto com a string box. Mas, pessoal, por precaução e levando em consideração que nós estamos protegendo equipamentos que são caros, né? E a gente precisa ter uma garantia disso, eu gosto sempre de apelar para redundância. Redundância é esse tipo de situação, onde eu já tenho uma proteção interna, mas mesmo assim eu coloco uma proteção adicional ali, né? Como eu faria com qualquer outro sistema comum, onde o inversor não tivesse essa string box integrada, tá? Então eu prefiro, por precaução, por segurança, porque eu acho que em termos de segurança nunca é demais a gente apelar para essas soluções redundantes, tá? Bom, nesse caso aqui nós temos aqui o DPS, a gente vai falar sobre ele, né, que é o dispositivo de proteção contra surto, e temos a possibilidade de conectar aqui, pessoal, cartuchos, né, fusíveis internos, eles já virão instalados para fazer a proteção de sobrecorrente, uma vez que esses fusíveis sejam atuados, né, eles vão queimar, e vocês podem fazer a troca deles, né, dos fusíveis. Funções obrigatórias dos inversores pela Resolução Normativa 482 da ANEEL. Já falamos sobre algumas delas, tá? Mas de uma forma geral, aquilo que está previsto na Resolução Normativa é que os inversores eles apresentem elemento de desconexão, elemento de interrupção, proteção de sub- e sobretensão, proteção de sub- e sobrefrequência, relé de sincronismo e a proteção de anti-ilhamento que nós já falamos. Pessoal, eu comentei com vocês que os inversores eles têm como desconectar automaticamente, né?
de forma inteligente, através da sua eletrônica e programação interna, eles têm como desconectar automaticamente, como naquele exemplo que eu falei para vocês, né? Faltou energia na rua, digamos assim, o inversor desconecta por segurança. Mas nós temos a possibilidade de fazer essa desconexão manualmente também, através da chave de desconexão que vai estar lá no inversor. Bom, para não ficar muito nas palavras, deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo bem bacana que eu tenho aqui. Deixa eu abrir ele aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, tá, pessoal? Vou abrir aqui o arquivo. Tá. Antes de eu passar o vídeo, deixa eu dar uma olhada nos comentários, que para não acumular tanto, né, as dúvidas de vocês. Vamos lá. A string box vem assim montada. Quando ela é integrada, pessoal, ela já vem, os dispositivos já vêm instalados dentro do inversor da forma que devem estar. Então, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Outra coisa, vocês acham que quando a gente compra o kit fotovoltaico, né, e a string box ela vem à parte, onde nós não temos, né, um inversor que tenha os dispositivos internos, vocês acham que ela vem montada ou não? Ou vem o quadro e os dispositivos para vocês montarem vocês mesmos? O que é que vocês acham que acontece na prática? Vem para montar? O Washington acha que já vem montada. Cláudio também. O Robson discorda. Interessante, né, pessoal, a gente comentar sobre isso, porque é algo prático, né? E, na verdade, ela já vem montada, a string box. Vamos colocar nessa forma. Ela vem pré-montada. Professor, o que é a string box vir pré-montada? É ela vir, pessoal, a caixa, os dispositivos de proteção dentro da caixa, já instalados, já conectados no trilhozinho lá, né, do quadro, e eles já vêm conectados entre si dentro da string box. Então, você tem a conexão da chave seccionadora com o DPS, com os jumpers, né, que são aqueles cabos que fazem essa interconexão entre os dispositivos. A única coisa que você vai ter que fazer é colocar ela no lugar, né, no local de instalação, e conectar os cabos que vêm do módulo na entrada da string box, né, nos terminais, nos bornes correspondentes, e conectar, pessoal, da string box para a entrada do inversor. No mais, a parte interna já vem toda montadinha da forma como tem que ser. Isso já é um ganho, né, de tempo para a gente no processo de instalação. Tá? Deixa eu voltar lá para cima que as perguntas ficaram um pouco lá para cima, né? Algumas perguntas que vocês fizeram, eu estou percebendo que eu já respondi, tá, pessoal? Então, para essas eu vou pulando. Por exemplo, o Rodolfo perguntou, né? A potência nominal é superior do inversor para compensar a oscilação, né, de perdas e eficiência dos painéis? Eu já respondi que é, né? Então, eu vou passando para a próxima, certo? Vamos fazendo dessa forma aí. Eu vi isso, eu fui ver uma instalação. No orçamento, o rapaz calculou com 2 módulos a menos, para ficar mais barato, mas o cara que eu estava trabalhando disse que ele não iria entregar 100%, pois ele não botou os módulos para essa perda.
É exatamente isso. Essa situação que o Guilherme relatou para a gente é aquela história, né? O barato pode sair caro. Pessoal, no mercado, não é novidade para vocês que vocês vão estar competindo com outras empresas, né? Não é novidade para vocês que o cliente que vocês estiverem atendendo, enviando aí um orçamento, vão receber outros orçamentos de outras tantas empresas. É assim que funciona, a gente sabe, né, na prática. E por conta disso, né, o pessoal fica buscando baratear o orçamento a qualquer custo, né? E aí essa situação que o Guilherme trouxe para a gente é interessante porque é uma forma de barateamento do orçamento. É uma forma do seu cliente, inclusive, escolher ou não, né, por uma empresa que ele vai contratar o serviço de instalação e projeto. Ele vai sempre optar pelo que está mais barato. E aí eu digo para vocês, né, eu já fui chamado para poder fazer uma visita numa instalação em um sistema que já estava instalado, já estava operando e não estava conseguindo suprir a demanda de consumo do cliente. Foi um típico caso de um sistema fotovoltaico instalado e o cara continuava pagando algum valor à concessionária pelo consumo de energia. Bom, naturalmente a gente percebe que tem uma coisa muito errada aí, né? O único valor que a gente continua pagando às concessionárias, como a gente já falou, são as taxas, né? Taxa de iluminação pública e a taxa de disponibilidade. Se você tem um sistema fotovoltaico instalado e você continua pagando pelo consumo, né, em quilowatt-hora, que você, enfim, que as suas cargas estão consumindo mensalmente, isso quer dizer que o sistema não foi instalado de forma correta, ele foi mal dimensionado. Pode ser um caso desse aí que o Guilherme comentou, né? Um sistema que a empresa ofereceu um orçamento mais em conta, né? Um orçamento mais barato, com 2 módulos a menos, ou 3, ou até mais, e aí o sistema não consegue atender 100% da demanda do cliente. Não sei se parece bobagem, eu espero que não para vocês, porque isso aí mancha totalmente a imagem da empresa, tá, pessoal? Para os clientes. Porque a próxima empresa que vier, ela vai sinalizar isso aí para você. Ela vai lhe dizer qual foi o erro, vai ter que cobrar para você não, né? Para o seu cliente, para poder corrigir esse erro. E aí você vai ter a imagem da empresa que fez a instalação totalmente manchada por conta de um barato que vai sair caro, como eu falei para vocês inicialmente, né? Bora lá para as próximas perguntas. Aquelas que eu não respondi ainda, né? Se você colocar um inversor menos do que as placas, não danifica o inversor. Já respondemos, né? É aquela exceção que eu comentei com vocês, não danificaria. Fabiano, você mandou hoje a foto? Se você mandou agora, eu vou dar uma olhada depois que a gente terminar a aula, tá bom? Inversor híbrido é o melhor, problema é o preço. Com certeza o inversor híbrido vai ser mais caro. Estou preparando aí, pessoal, para vocês uma aula sobre sistemas híbridos, ou pelo menos parte, né, de uma aula, só que um pouco mais para o final, porque esse material não tenho preparado ainda, 100%, algumas partes apenas, e eu estou finalizando ele para apresentar para vocês antes da gente finalizar as aulas teóricas, tá? Sistemas híbridos, quais são as vantagens, desvantagens, como é que a gente faz a instalação, como é que não faz, perigos e não perigos, né? Professor, pode fazer um sistema integrado em off e on-grid para as faltas de energia da rede, acionando o off? Esse sistema integrado que você fala não seria essa string box que eu estou falando para vocês? Veja, pessoal, quando eu falo de string box integrada, eu falo que o próprio fabricante já vai fornecer o equipamento com
os dispositivos instalados internamente, certo? Quando não for uma string box integrada, significa que você vai ter que fazer instalação por fora, né? Precisa dos dispositivos, não pode deixar sem, mas não vai ser algo incorporado ao inversor. Vai ser algo externo, mas ainda assim necessário de ser instalado, tá? Ó, vou responder mais duas perguntinhas de vocês. A gente volta na apresentação. Estou percebendo que tem algumas repetições, né, das perguntas, senão a gente não consegue adiantar. Professor, o apartamento está balançando. Ah, pessoal, não é espírito não, tá? A chave balançando ali atrás é porque o ventilador tá ligado aqui, aí ele fica girando e quando ele direciona para a chave ele balança. Mas fiquem tranquilos que não, eu acho que não é espírito nenhum não, né? Vamos esperar que não seja. Sim, pessoal, tem um vídeo, né? Que eu vou mostrar para vocês. Quase eu ia esquecendo. Espera que eu já vou mostrar ele já já. Bom, vou mostrar logo ele, certo? Vamos lá. Vocês confirmam para mim se vocês estão conseguindo visualizar a tela do vídeo? Espera aí que sumiu aqui para mim vocês. Pronto, está aparecendo, né? Pessoal, vou passar o vídeo e aí eu posso ir parando, né, em algumas partes e comentando com vocês, porque eu acho mais interessante dessa forma, tá? Esse vídeo aqui, ele trata da instalação de um inversor da Fronius, inversor on-grid, certo? Vou dar play já já para vocês. E mostra todo o processo, né, mecânico mesmo, que não é complicado de você colocar o suporte, depois encaixar o corpo do inversor, conexão dos cabos. Então, fiquem atentos, eu vou comentar aí o vídeo para vocês, tá? Então, vamos lá. Vou dar play aqui no vídeo. Deixa eu botar aqui tela cheia. Vamos lá. Galerinha, que não aparece aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu tentar pegar aqui a canetinha. Pessoal, o que é isso aqui? O que vocês acham que é isso aí que eu acabei de circular para vocês? Tá todo mundo conseguindo, pessoal, visualizar a tela pausada do vídeo? Tem um nome, né? Certo. Que nome foi esse que eu falei para vocês hoje? Isso. Isso aí, pessoal, é a chave de desconexão manual do inversor. Ou chave on-off, né? Como o colega falou, chave seletora, chave geral, liga, desliga, né? Deem o nome que vocês quiserem, mas essa chave aí, ela vai ser acionada manualmente. Então, como eu falei para vocês, né? O inversor ele pode desconectar automaticamente ou ele pode fazer isso de forma manual também. Não ele, né? Mas você, enquanto usuário. Vamos em frente. Vamos seguindo que o vídeo está começando. Não é muito grande não, tá? Só falta 1 minuto e 20 segundos aí. Tirando os parafusos aí, tá, pessoal? Para esse modelo, lembrando para vocês que esse aí é um modelo da Fronius específico, tem uma forma de instalação, uma forma de conexão de cabos que não necessariamente é a mesma para inversores de outros fabricantes, tá? Só para fazer essa ressalva para vocês. Colocar a chave na posição off, trabalhar com o inversor, pessoal, na instalação dele, na posição de desconexão.
percebam que a chave aí vai para a posição 0, né, que seria off, desligado. No caso desse modelo da Fronius, né, assim como, enfim, vários outros fabricantes, a gente desconecta aqui, né, vocês perceberam que eu desparafusei, então eu desconecto o corpo do meu inversor da base de suporte desse inversor para que, primeiro, eu instale a base na parede e, uma vez a base instalada, eu venho e encaixo, né, o meu inversor nessa base, como vocês vão ver aí em seguida, tá? Coloco a base, parafuso ela. Opa, perdão, pessoal, voltei um pouquinho o vídeo, tá? Não nada não. Parafusei a base. Essa partezinha aqui, ó, que vai estar sendo retirada, é simplesmente uma proteção para os cabos, tá? Nem todo inversor vai ter. No caso desse modelo da Fronius, ele tem essa proteçãozinha para a gente encaixar e prender, fixar os cabos aí, uma vez que eles estejam conectados, tá? Vocês vão ver aí em seguida. Deixa eu dar play aqui para vocês. Pessoal, que cabos são esses aí que eu acabei de... Eu não, né? Que o vídeo acabou de mostrar para a gente. Que cabos vocês acham que são esses aí que foram conectados? Eles estão vindo de onde ou estão indo para onde aí? Por que vocês acham que esses cabos aí são os cabos dos módulos, os cabos da entrada do inversor? O que indica isso para a gente? Perfeitamente. Perfeitamente. Pessoal, de fato, esses aí são os cabos que estão sendo conectados à entrada do meu inversor, portanto, são os cabos que vêm dos módulos fotovoltaicos. Positivo e negativo, pessoal, isso aí é uma identificação de circuito CC, de corrente contínua. Circuito CA não é identificado por mais e menos. Isso aí esses bornes de conexão são bornes de conexão para os cabos que vêm dos módulos, né, do arranjo fotovoltaico. Nesse caso aí, os cabos positivos, apesar de estarem com a camada isolante preta, né, na prática a gente costuma utilizar uma cor vermelha para o positivo e preta para o negativo, mas é apenas uma questão de organização mesmo e tudo mais, que nesse caso aí do vídeo não houve essa preocupação, mas isso é o de menos, tá? Pessoal, por que tem 3 menos e 3 mais? O que é que vocês acham aí? Por que eu tenho 3 bornes positivos e 3 bornes negativos? O que será que é isso aí? Quem não souber, pessoal, pode chutar, tá? Como eu falei para vocês, hora de errar é agora. Eu quero que vocês participem e exercitem, ó, o pensamento crítico de vocês agora, certo? Não é para deixar para se deparar com isso lá no dia a dia de trabalho de vocês e ficar com dúvida lá na hora, não. Então, manda aí o que vocês acham, o palpite de vocês. Já estou vendo aqui as respostas que estão chegando, né? Ok. Isso. Eu já fiz essa pergunta, né, meio que propositalmente, para vocês, porque eu sei que vocês ficam induzidos a falar sobre o fato do inversor ser trifásico ou não. Pessoal, para a gente identificar se o inversor é trifásico ou monofásico, a gente não vai olhar para a entrada dele não, tá?
A gente vai olhar para a saída do inversor. Então, esses 3 positivos e esses 3 negativos não tem nada a ver com a característica monofásica ou trifásica do meu inversor, não. Algumas pessoas chegaram a matar a charada, né? Isso aí, pessoal, é um inversor 3+3 da Frônio, né? 3 entradas. Ele recebe até 3 strings de módulos fotovoltaicos. Se eu não me engano, esse é um modelo em que essas 3 entradas são interconectadas em paralelo entre si dentro do próprio inversor. Ou seja, eu poderia conectar aqui, ó, vou botar em vermelho e azul os cabos que vêm de um conjunto de módulos. Vamos imaginar que seja uma série de 5 módulos conectados entre si, tá? Aí eu conecto o positivo e o negativo resultante aí, na primeira entrada. Vamos imaginar que o meu sistema não tem apenas uma série de módulos, mas 2, como é o caso aí da imagem. Então, eu conecto aqui, ó, no positivo e no negativo, os cabos positivo e negativo que vêm do outro conjunto de módulo. E se eu tivesse mais um, faria a mesma conexão, tá? Percebam o seguinte, no caso desse modelo aqui, ó, nós estamos fazendo a conexão dos cabos de corrente contínua ao inversor através do parafusamento aqui, ó. A gente está parafusando esses cabos, prendendo eles através desses parafusos, os bornes de ligação. Pessoal, não é em todo inversor que vocês vão encontrar essa situação. Alguns inversores, eles já vão possuir na entrada deles conectores MC4, por exemplo. Então, para você conectar o cabo do arranjo de módulos na entrada do inversor, desses outros modelos que eu estou trazendo para vocês como contra-exemplo, vocês vão precisar fazer a crimpagem do cabo com o conector MC4 e aí vocês encaixam diretamente na entrada do inversor, tá? Só para abrir esse parênteses aqui, que existem essas exceções, tá? Então, vamos ver agora, já que nós vimos a parte da entrada, vamos ver agora a parte da saída. Olha aí, single phase e triphase, pessoal, é monofásico e trifásico em inglês, tá? Percebam o seguinte, aqui onde eu tenho monofásico, eu vou conectar L1, fase, o N, o neutro da rede, e o PE, pessoal, que é proteção, o cabo de aterramento. Então, eu falei para vocês, ó, inversor com saída monofásica, temos 3 conexões para serem feitas, 3 cabos, fase, neutro e aterramento, e temos aquela outra situação de fase, fase e terra, né, para circuitos bifásicos, que eu falei para vocês que também é possível de ser feito. Nesse outro caso aqui, ó, na imagem da direita, nós temos L1, L2 e L3, ou seja, as fases RS e T. Temos o cabo de neutro, que vai estar conectado aqui no neutro, e mais uma vez o proteção, que é o PE, aqui. Então, pessoal, enquanto no inversor de saída monofásica eu tenho 3 cabos, né, para fazer a conexão com a saída do inversor e a rede, no caso do inversor com saída trifásica, eu vou ter 5 cabos, 3 fases, neutro e aterramento, certo? Então, percebam que a imagem já traz para a gente 2 modelos. O modelo do inversor de saída monofásica e o modelo do inversor de saída trifásica, tá? Vamos seguir com o vídeo aqui, então. Olha os cabos aí, pessoal, chegando e fazendo a conexão com a saída.
potencializando, né, o inversor. Beleza. Pessoal, esse vídeo eu vou mandar para vocês, né? Assim como os vídeos que nós vamos passar aí sobre a estrutura de suporte e fixação. Então, fiquem tranquilos, né? Não sei se travou para alguns de vocês, espero que não tenha travado, espero que vocês tenham conseguido acompanhar a explicação, mas vou mandar para vocês assistirem com mais calma depois em casa, tá? Então, reforçando, esse é um modelo da Fronius, uma forma de conexão de cabos, uma forma de instalação do inversor. Para modelos diferentes, nós podemos ter variações, né, nesse modo de instalação, mas não é algo que fique aquém do entendimento de vocês, né? Lembrando que todo inversor ele vai vir com um manual, obviamente, né, para poder direcionar vocês ao modo correto de instalação. Então, por mais que vocês nunca tenham trabalhado com aquele inversor, vai estar lá o descritivo de como fazer a instalação e realmente não tem muito dificuldade não, pessoal. E disso aí que eu mostrei para vocês, em torno disso, né? Por mais diferente que seja, não vai ser algo muito diferente não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria comentar com vocês. PE, pessoal, é proteção, tá? Na elétrica, a gente chama de, a sigla PE, ela é adotada, ela é utilizada para se referir a todo condutor de proteção, de aterramento. Inclusive, a NBR 5410, ela faz essa referência, né, aos cabos de aterramento com a sigla PE. Estão cansados, é? Estão com as carinhas cansadas hoje, não sei se eu estou com a aula mais chata, não sei qual é o caso, não. Estou olhando os vídeos de vocês aqui. Pessoal, tem que estar empolgado, viu? Para me escutar 2 horas, tem que estar empolgado, senão não funciona. O que mais aqui que vocês colocaram para a gente? Que foram as respostas, né, da pergunta que eu fiz para vocês. Quanto chega a custar um inversor desse? Rapaz, olha, o inversor da Fronius, os inversores da Fronius, né, são um dos mais caros do mercado hoje. Eu acho que das marcas mais famosas, mais caro que a Fronius, só a SMA e a ABB, em alguns casos. Mas com relação a outras marcas, como Refusol, PHB, essas marcas mais, a própria Growwatt, né? Essas marcas mais acessíveis, o inversor da Fronius fica muito mais caro. Pessoal, acho que eu comentei com vocês, eu não lembro, de um sistema que um colega meu que trabalha, tem uma empresa, né, de energia solar, recentemente ele fez uma cotação com um fornecedor, 2 cotações na verdade. Uma delas levava em consideração o inversor da Fronius, né, para atender o sistema que ele estava dimensionando, que era um sistema residencial, um sistema pequeno, e a outra cotação, se eu não me engano, levava em consideração o inversor da Growwatt, né, que tem sido muito utilizado pelas empresas hoje, né? O pessoal tem gostado bastante aí dos resultados desse fabricante. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, R$7.000 de diferença. O inversor tem os 2 inversores com a mesma capacidade nominal, a mesma potência nominal. A única diferença era o fabricante, tá? Então, entre esses dois, R$7.000 mais caro o inversor da Fronius. Aí você pergunta para mim, professor, para que ele pegou a cotação com o inversor da Fronius, né? Por que ele já não pegou a cotação só com esse fabricante, que ele já sabe que é mais em conta, tal e tudo mais. Pessoal, o cliente exigiu que tivesse na instalação dele o inversor da Fronius, né? Esse cliente teve acesso aí a algumas informações técnicas, né? E chegou para ele que a Fronius é uma das melhores marcas no mercado hoje, de fato é, né? Se nós pensarmos nas empresas que mais investem em tecnologia, né, de inversores fotovoltaicos, a Fronius com toda certeza está no top 3 das marcas mais conhecidas e utilizadas no mercado.
Então, por toda essa referência, né, o cliente se disponibilizou a pagar mais caro. Claro que você não vai apresentar uma cotação com o investidor da Fronius que você sabe que é mais caro do que outros investidores que nós temos no mercado para um cliente que não te dá essa abertura. Porque se você faz isso, você vai ficar para trás e outra empresa vai vir apresentar uma solução mais barata, né? Uma solução com custo-benefício melhor. Então, só para vocês saberem, né, que em alguns casos os clientes preferem pagar mais caro para ter aí os equipamentos, enfim, das marcas que eles exigem. Coisa que acontece na prática, né? Todas as inversoras conectam na internet para acompanhar o desempenho. É isso que eu quero mostrar para vocês agora. Deixa eu ver se eu consigo aí, pessoal, abrir aqui rapidinho a interface de monitoramento do inversor da Canadian Solar. Para mostrar para vocês a interface de monitoramento de um sistema instalado real, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês. O computador hoje não está no melhor dia dele, né? Infelizmente. Mas acho que com um pouquinho de paciência. Na verdade, pessoal, não é nem um computador, né? É que quando eu utilizo aí algum aplicativo, como o caso do Zoom, para poder, enfim, conduzir alguma aula, né? Ele acaba pesando muito aí o computador, ele fica naturalmente mais lento por conta da capacidade de processamento dele mesmo, né? Então, por conta disso acontecem esses pormenores, né? É engraçado, não está aparecendo aqui. Ah, apareceu. Só um minutinho. Bom, enquanto carrega aqui, deixa eu responder mais alguma pergunta. Você conhece o inversor da Eldin? Eu chamo Eldin, tá, pessoal? Não sei se vocês chamam, leem de outra forma. Conheço, trabalhei uma vez com esse inversor há muito tempo atrás, mas eu conheço. Nunca ouvi nenhum relato negativo com relação ao uso dele, não. A ABB é caro, com certeza. Professor, vi que no modo trifásico tinha duas saídas PE. Uma só é o suficiente? Sim. Elas são, pessoal, nesse caso, tá? Desse modelo que eu mostrei para vocês, elas são interligadas as duas. E aí você tem, basta apenas conectar o cabo de aterramento em uma das saídas PE, certo? Naquela situação do trifásico que eu mostrei para vocês. Caso uma residência não possua sistema de aterramento, é necessário fazer um aterramento para essa ligação? Para essa ligação, não. É necessário fazer um aterramento para o sistema fotovoltaico, como um todo. E é o que nós vamos falar, inclusive, na aula de aterramento elétrico, né, de sistemas fotovoltaicos. Mesmo quando a edificação não possuir, ou mesmo quando possuir, né, um sistema de aterramento, é interessante que nós, pelo menos na grande maioria dos casos, façamos a instalação de um sistema de aterramento específico para o sistema fotovoltaico, tá? E, pessoal, a gente vai precisar aterrar módulo, estrutura de suporte e fixação, inversor fotovoltaico, DPS, quem já trabalhou com DPS sabe, DPS precisa ser aterrado. Então, não é um apenas, não é apenas um inversor que vai precisar ser aterrado. São vários componentes, né, do sistema fotovoltaico que precisam estar aterrados para garantir a segurança operacional do sistema, tá? Deixa eu ver se já abriu aqui o... Rapaz, abriu.
Só que eu pensei que estava salvo o login e o usuário. Pessoal, me deem só um minutinho aqui para olhar no histórico aqui. Como esse sistema é de um amigo meu, que está instalado na casa dele, ele me passou esse login, essa senha. Deixa eu só procurar rapidinho aqui nas fotos do histórico de conversa. Desculpa aí por isso, tá? Mas acontece. Conseguindo... Pronto, já encontrei aqui. Deixa eu só acessar aqui o login que eu compartilho a tela com vocês, tá? Esse fabricante, né, desse inversor, que vocês vão estar visualizando aí na tela, dentro de alguns segundos, que é a Canadian Solar, eu particularmente gosto muito de trabalhar com ele. Né? Ele tem tanto inversores quanto módulos fotovoltaicos na sua linha. Né? Então, vocês podem trabalhar com os dois equipamentos nessa marca que esse fabricante fornece. E é um fabricante muito bom também. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Todo mundo consegue visualizar, pessoal, a tela? Por favor, um feedbackzinho aí para mim. Sim? Ok. Galerinha, essa aqui é um modelo, né? Um exemplo de interface de monitoramento. Como muito bem salientado aí pelo Guilherme, nosso colega, hoje em dia todos os inversores eles têm essa possibilidade de conexão com a internet via rede Wi-Fi, né? E essa conexão com a internet faz com que o inversor envie os dados de geração, assim como dados de falha também, né, do sistema fotovoltaico, de operação do sistema fotovoltaico, e possibilita que nós consigamos acompanhar de forma remota, né, à distância, a geração e o comportamento do sistema fotovoltaico. Olha que interessante. Eu vou falar para vocês aqui sobre as funcionalidades, né, dessa interface. É basicamente um site, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aí, é um site que você acessa com o login e a senha que você vai cadastrar junto ao fabricante, né, dos equipamentos. Nesse caso aqui é a Canadian Solar, como eu falei para vocês. E logo na tela inicial dessa interface, o que a gente consegue perceber é essa curva bonita aqui, ó. Galera, isso aqui é a curva de geração desse sistema fotovoltaico. Pessoal, isso aqui é um sistema real, está instalado em operação, tá? Não é nada didático apenas, não. Isso aqui é um sistema que está funcionando lá na prática. E essa curva de geração que vocês estão vendo aí é a curva de geração ao longo do dia de hoje, onde o sistema começou a gerar próximo das 6 da manhã, como vocês estão vendo aí, e a sua geração ela se estendeu até o finalzinho do dia, próximo das 6 da tarde, que é quando os raios de sol começam a ir embora, né? E aí nós temos a geração cessada. À noite, o sistema não gera energia, como eu já tinha falado para vocês. Professor, por que essa curva é cheia de falhas? Por que ela é cheia de buracos vazios aí, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Por que não é, pessoal, uma curva contínua, né? A razão para isso é porque ao longo do dia a irradiância, né, a radiação solar, ela varia na sua intensidade ao longo do dia. Não é algo constante. Então temos, né, momentos do dia que são esses picos que vocês estão vendo aqui, onde a radiação ela atingiu valores muito bons, e temos o contrário, né? Esses picos menores aqui, né? Esses índices de geração menores, que indicam, né, uma geração, uma irradiação menor,
incidindo sobre os módulos, seja por conta da passagem de algumas nuvens, né? Geralmente é por conta disso, né? A passagem de nuvens, tá? E aí faz com que a gente tenha essas baixas na geração. Professor, eu quero saber quanto foi o total de energia que o sistema gerou hoje. Eu consigo ter acesso a isso? Tá aqui, pessoal, ó. Produção total do dia 11,3 kWh gerado somente no dia de hoje, tá? Então tem essa informação também. Aqui tem uma estimativa da economia, né, R$11 aproximadamente, mas esse valor ele é relativo porque depende do valor da taxa de energia que varia e várias outras coisas. Então não é um valor muito exato, mas o valor da energia total gerada é um valor preciso e exato. Bom, Lagarto, pessoal, é a cidade, né, na qual esse sistema está instalado. Aqui a temperatura lá na cidade nesse momento é uma cidade aqui do estado de Sergipe. A própria interface nos traz algumas previsões do tempo para os próximos dias, para que nós tenhamos aí uma noção se a geração vai ser alta ou baixa, né, em função da previsão do tempo. O que mais que nós temos aqui? Professor, se eu quisesse ver a curva de geração, sei lá, do dia 7 de janeiro desse ano, é só vir aqui, pessoal, no calendário, ó, todas os dados de geração, eles se mantêm salvos. Então, nada se perde. É só voltar aqui, ó. Opa. Vamos lá. Maio, abril, março, fevereiro, janeiro. 7 de janeiro. Vou clicar aqui, ó. Olha só como a curva vai mudar. Tá carregando, tá? Aí, pessoal. Essa aqui foi a curva de geração do mês de janeiro, do dia 7, tá? Do dia 7 de janeiro. Mais uma vez, esses buracos aí são por conta das variações da irradiação solar. Aqui embaixo, nesse outro gráfico de barras, vocês conseguem ter acesso aos dias, né, o total gerado por cada dia. Então, dia 1º gerou 5,3, dia 2 de julho, né, nesse mês atual, gerou 11,3, e para cada dia do mês vocês têm a geração registrada. Até hoje, pessoal, até o dia 14 de julho, o sistema produziu 127,8 kWh de energia. E olha que o mês não terminou ainda, tá? Então, até o final do mês, essa produção aqui vai aumentar, tá? Bom, a gente consegue ter também uma visão anual da coisa. Então, se eu quiser saber, ó, por mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, quanto foi a geração por mês? Janeiro, pessoal, 450 kWh. Fevereiro, 442. Pessoal, por que a partir de abril, maio, mais ou menos, e junho, a geração foi menor? Por que as barrinhas estão diminuindo de tamanho aqui? O que é que vocês me dizem? Isso. Exatamente, né? A gente vai entrando aí no período de inverno, nessa época do ano em que os dias costumam ser mais nublados, mais chuvosos. Portanto, pessoal, a tendência natural é que chegue menos irradiação, né, nesses módulos, e menos energia também elétrica vai estar sendo gerada para alimentar as cargas da nossa instalação. Como eu falei para vocês, as outras épocas do ano que vão ter um excedente de energia gerado, né, que vão se transformar em créditos de energia, tendem a suprir essa queda que vai acontecer naturalmente aí no período de inverno, tá? Então é justamente por conta disso. O Roger sinalizou uma outra coisa, né? Dias mais curtos também no inverno, isso também tem a ver por conta da quantidade de horas de sol pleno que nós vamos ter. Bom, pessoal, e dá para ver o total também, né? Esse sistema foi instalado em 2019,
Então, nós temos a geração de 2019, temos a geração de 2020 e temos a geração de 2021 até a presente data, certo? Então, todos os dados de geração vocês conseguem acessar por aqui. O que mais que nós temos aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui temos alguns códigos de falhas, né? Como eu disse para vocês, o inversor também consegue enxergar algumas falhas e sinalizar essas falhas, tá? Então, está aqui registrado o dia, horário e qual foi a falha que esse inversor verificou. Deixa eu ver aqui outra coisa. Detalhes da planta. Deu uma travada. Destravou. Pessoal, detalhes da planta são os dados técnicos, né? A potência do sistema que é 3,6, o ângulo de instalação 26 graus, azimuth 180, tudo isso aqui é critério de projeto, tá? São só informações gerais sobre os sistemas, autorização, enfim, né? Tem uma série de outras funcionalidades que não são tão técnicas assim, é mais burocrática, digamos assim. As informações técnicas mais interessantes, elas vão estar presentes nessa primeira aqui, janela, e nessa outra janela de alertas, que vem aqui tratando das falhas, né? Que o inversor conseguiu enxergar no sistema. Então é isso, pessoal. Isso aqui é uma interface de monitoramento. Percebam que não é algo complicado, né, da gente interpretar, da gente, enfim, conseguir identificar o que quer dizer cada coisa. Cada fabricante vai ter um layout, né, dessa interface. Não vai ser sempre esse mesmo jeitão, essa mesma organização, mas, de uma forma geral, a gente vai conseguir, para qualquer interface, não importa o fabricante, ter um certo controle, uma certa supervisão da curva de geração do sistema, né? E isso aí é fantástico para a gente poder identificar algumas coisas sem a necessidade de fazer uma visita in loco, né? Uma visita presencial lá no local de instalação do sistema. Certo? O que é aquele CO2? CO2, pessoal, é gás carbônico. Isso quer dizer a quantidade de gás carbônico que evitou de ser emitida na atmosfera por conta do sistema fotovoltaico que trabalha com geração de energia limpa, sem emissão de poluentes. Até isso, ele consegue entregar para a gente de informação, né? O aquecimento global não é bom para o fotovoltaico, certo? Deixa eu ver mais que eles colocaram aqui. Professor, uma pergunta. Moro em Cuiabá e o sol aqui é escaldante. Há dias de muito calor, muito intenso. Pode ter algum problema para o sistema? Pessoal, a faixa de temperatura, né, que os componentes eles tendem a trabalhar sem grandes prejuízos de perda, costuma ser uma faixa muito ampla. Se vocês lembrarem lá do manual do módulo fotovoltaico, né, que eu compartilhei com vocês, a faixa de temperatura de operação do módulo, ela variava, eu acho que de menos, não lembro se era menos 40 graus, não, menos 40 não era não. Eu acho que era menos 20 graus até mais 85 graus Celsius, né? Então, o fabricante já garante que o inversor consiga trabalhar nesses limites, né, nessa faixa de variação de temperatura sem sofrer grandes perdas na sua eficiência por conta da temperatura, tá? Então, mesmo aquelas cidades que são muito quentes aqui no Brasil, elas não seriam, por conta disso, uma causa de queda significativa na eficiência. Claro que vai ter as perdas, né, por efeito Joule, por aquecimento, mas não seria algo, enfim, determinante, tá? Ou extremamente significativo para a gente. E aqueles números, 11 mil e pouco, deixa eu voltar lá, né, para a gente ver. Isso aqui, pessoal, ó,
esse número, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Assim que aparecer aqui o negócio que não está aparecendo, esse número aqui, ó, é a quantidade de dinheiro, né, o valor monetário que foi economizado desde que o sistema foi instalado. R$ 11.120 de economia nas contas de energia desse cliente ao longo desses quase 3 anos de instalação do sistema. Pessoal, é uma boa economia, viu? Imagine aí, se você estiver juntando esse dinheiro aí, que você estaria pagando à concessionária ao longo desses anos, né? Que não dá para fazer com essa grana. E esse outro número aqui é a energia total produzida, né? Desde a instalação do sistema, 11.120 megawatt-horas de energia. Tá? Quantidade de dias em que o sistema foi instalado, 703. Né? Todas as informações são registradas aí pela interface de monitoramento. Legal, né? Pessoal, vamos finalizando por hoje. Era o que eu tinha planejado para falar com vocês. Eu queria ter avançado um pouquinho mais na apresentação, mas não tem problema não, porque essas coisas que sobre as quais nós falamos hoje, que eu mostrei para vocês, são importantes que vocês conheçam, tá? Bom, de toda e qualquer forma, no nosso link de material de aula eu vou colocar a apresentação em PowerPoint de hoje, né, no caso em PDF, e esse vídeo do inversor que eu passei para vocês. Eu não posso passar esse acesso, né, da interface de monitoramento, porque é um acesso particular, mas eu acho que deu para ficar bem claro, né, o que a gente consegue ter acesso de informação de geração do sistema em uma interface. Tá bom? No mais é isso. Na próxima quarta-feira estaremos juntos novamente, tá? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima semana, como de praxe, tá? Forte abraço, pessoal. Uma coisa. Quem eu não conseguir responder por alguma razão, manda uma mensagem no WhatsApp. Ao longo dos próximos dias, eu respondo vocês, tá? Valeu, pessoal. Abraço a todos aí.